Olá pessoal, aqui é a Maria Amélia. A gente tem até um vídeo anterior comentando, sobre o Flow Trial, mas nesse vídeo eu queria falar dos análogos do GLP-1 de forma mais genérica, diante de tantos trabalhos que a gente tem publicados recentemente nesse assunto. Então, contando um pouquinho da história, as incretinas, tem um conhecimento sobre incretinas desde a década de 60, mas só bem posteriormente que os análogos de GLP-1 passaram a ser utilizados. E mais uma vez eu começo uma história contando de uma medicação que foi desenvolvida para o tratamento de diabetes tipo 2, para o controle glicêmico, que de repente se viu um benefício muito grande metabólico, e daí o uso e estudos em outras funções posteriormente. Os análogos de GLP-1, eles têm uma atuação sobre a secreção de insulina, inibem a secreção do glucagon, vão levar ao maior retardo do esvaziamento gástrico e tem uma ação central também no controle do apetite, levando à redução da ingestão de alimentos de forma geral. E quais são esses benefícios, que se tem conhecimento atualmente? Então, se viu que o uso dessas medicações existe um benefício cardiovascular importante, benefício também na doença hepática associada à obesidade e até em doenças neurodegenerativas. Então, na parte dos desfechos renais, isso não foi diferente. Se a gente for pensar anteriormente, já faz alguns anos que a gente tem um Leader Trial que mostrou um benefício em desfechos renais. E com a semaglutida, tem também novos estudos que comprovam esse benefício. Então, essa é uma medicação, uma classe, que a gente tem estudos iniciais com pacientes com diabetes tipo 2, que mostrou esses efeitos tão positivos. E a gente viu também, se percebeu que essa classe, especificamente a semaglutida, tem um efeito muito significativo na redução do peso. Então, a gente tem um uso difundido hoje dessa medicação, inclusive nesse contexto de perda de peso. Então, os estudos mais recentes, tanto do ponto de vista cardiovascular quanto renal, avaliam pacientes que não necessariamente têm diabetes tipo 2, mas que tinham sobrepeso ou obesidade. E aí eu comento aqui, queria comentar um pouco sobre o SMART Trial, um estudo tão falado no Congresso Americano desse ano. Então, nesse trial, nesse estudo, os pacientes tinham sobrepeso ou obesidade e foi avaliado quanto aos desfechos renais. E o que foi encontrado? Primeiro, que os pacientes que usaram a medicação apresentaram redução significativa da pressão arterial sistólica e também uma redução muito importante da albuminúria. E aí eu queria chamar atenção com outro dado importante aqui, é que os pacientes que utilizaram a semaglutida também apresentaram a redução do PCR. E por que isso é importante? Se sabe, como eu falei já há algum tempo, desse benefício renal, mas se questiona qual é o mecanismo principal. Então, parece existir um mecanismo hemodinâmico, mais uma vez, mas isso não explica todo o benefício da medicação. Então, desde modelos animais, com os análogos de GLP-1, se viu que eles levavam à redução de inflamação e obesidade. E esse dado do estudo do SMART Trial parece trazer a comprovação desse efeito anti-inflamatório dessa classe. Essa medicação ela pode ser utilizada com outras do que a gente tem de arsenal terapêutico? E a resposta é sim. Só chamando a atenção que esse benefício foi visto nos pacientes que utilizavam ou não, independente do uso do SGLT2, mas é uma medicação que vem para somar com o que a gente tem atualmente. Então, pensando que até uns anos atrás a gente só tinha a opção de fazer IECA ou BRA, a gente hoje tem IECA, BRA, e aí SGLT2, tem o finerenone, e essa medicação também pode ser usada para esses pacientes com uma ou mais drogas dessa associação e tem um efeito benéfico. Sobre o que a gente tem que tomar cuidado após o início dessa medicação, queria chamar a atenção aqui que em todos esses trials, o efeito adverso mais comum foram efeitos adversos gastrointestinais. Então, muitos pacientes podem desenvolver náuseas e vômitos com o uso dessas medicações, e esses sintomas devem ser controlados para evitar que esses pacientes precisem suspender a medicação. Mas uma vez controlado isso daí, os pacientes parecem tolerar muito bem. Obviamente que a gente tem um tempo de uso mais reduzido, então a gente ainda não sabe quais são os efeitos a longo prazo. Mas parece uma medicação que veio para ficar. Como eu falei, a gente tem uso difundido hoje para a questão da redução de peso, para perda de peso. Mas tem esse outro controle metabólico que ela é bastante significativa. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que parece existir uma segurança numa ampla faixa de taxa de filtração glomerular. Então, mesmo pacientes com taxa de filtração glomerular menores parecem tolerar bem essa medicação. Não sei qual é a experiência de vocês, mas eu acho que é uma medicação para a gente estar atento. Novos estudos devem surgir, falando especificamente desses tópicos. E eu acho que a gente ainda tem muito o que aprender, e vai utilizar sim essa medicação
com mais frequência. Um outro ponto que limita ainda é a questão do preço, mas como aconteceu com outras drogas, talvez num futuro mais próximo ela se torne mais acessível para uma parte significativa da população. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.